15 de abril de 2024. Esta é a segunda-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria começarmos uma semana fundamentados, alicerçados e protegidos pela palavra de Deus que nos instrui, que nos ilumina. Segundou, minha gente. Desejo desde já uma semana cheia de Deus, uma semana fantástica, abençoada a você. E nós vamos meditar nesta segunda-feira, dia 15 de abril, a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 8 ao 15. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os cirenenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo e os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós ouvimos esse texto tão bonito e eu gostaria hoje, nesta manhã, de me deter numa frase, num versículo, que é o versículo número 10. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. O texto está dizendo que inventaram algumas acusações contra Estevão. Estevão era um homem cheio de sabedoria, inteligentíssimo, conhecedor da lei, conhecedor, experiente da pessoa de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. E as pessoas tinham inveja, porque um homem totalmente eloquente, imbatível no conhecimento de Jesus, no conhecimento da doutrina também judaica, e dava um testemunho vivaz daquilo que ele experimentou com Jesus de Nazaré. Inventaram algumas situações para colocar Estevão diante do juiz do sinédrio. E o texto está dizendo que ele era cheio de sabedoria, que ninguém conseguia resisti-lo. Meus queridos, tomemos para a nossa vida a seguinte coisa: o que é ter sabedoria? Eu estava refletindo para poder partilhar com vocês essa reflexão. E a sabedoria, ela é um dos dons do Espírito Santo, a sabedoria. E eu estava dizendo, será que a sabedoria ela tem algum vínculo, alguma ligação ou relação com também um outro dom do Espírito, que é a inteligência? E eu cheguei à conclusão, estava refletindo, que sabedoria, como também inteligência e como também o dom da ciência, são um tripé de sustento da vida cristã. Ser sábio pressupõe experiência de vida, ou seja, pressupõe inteligência, pressupõe aprendizado, entendimento da vida. O sábio não é só uma pessoa intuitiva, faz o que está na cabeça, deu certo, então ele aprendeu. Não, o sábio, ele traz certo conhecimento da vida,
pela sua experiência, pelos enfrentamentos que ele ao longo da sua vida desbravou. Então Estevão era um homem cheio de sabedoria e ninguém o resistia. Ninguém o resistia. Às vezes, minha gente, nas situações tão difíceis da nossa vida, nos falta esse dom do Espírito. Nos falta a capacidade de nós enxergarmos o mundo e enxergarmos as situações da vida com o olhar de Deus. Ter sabedoria, meus queridos, é exatamente olhar com os olhos de Deus, tocar com as mãos de Deus, proceder tal como Deus procederia, agir como Deus agiria. Isso é ter sabedoria. Certamente Estevão, para responder às acusações dos membros do Sinédrio, ele não era impetuoso, como nós às vezes. Sabe aquela situação quando alguém fala, você é isso, ou você é aquilo. Sabe quando ferve o sangue, você já responde logo de cara, sem pensar, sem refletir. Isso é não ser sábio. Certamente Estevão estava diante daquele juízo temeroso. Certamente ele estava sóbrio, tranquilo, com o coração em paz. Minha gente, o segredo da sabedoria, essa sabedoria, esse dom que vem de Deus, o segredo para que nós não matemos esse dom, é nós cultivarmos um coração sereno, como o de Estevão. Minha gente, quantas vezes pessoas ou situações nos tiram a paz? Por isso nós não sabemos responder, por isso nós respondemos errado, por isso nós atropelamos as coisas, por isso que nós fazemos as coisas erradas. Quantas vezes situações e pessoas nos tiram a paz? O sábio não pode ser um homem ou uma mulher sem paz. A paz é o fundamento, é o sustento da sabedoria. Por isso, em nome de Jesus, eu exorto a você que está me ouvindo hoje. Você pode estar passando uma situação talvez igual ou pior do que Estevão. Ele foi colocado diante de um tribunal, e desse tribunal ele não vai sair vivo, ele vai ser apedrejado. Talvez você esteja numa situação também difícil, no seu relacionamento conjugal, nas situações no seu trabalho, no seu relacionamento profissional. Eu não sei o que você tem vivido, no seu relacionamento com sua família, com seus filhos, com seus pais. Eu não sei quem está me escutando. Eu digo uma coisa: seja sóbrio, não seja ofensivo, não seja agressivo, não seja intolerante, precipitado, né? Não seja insolente, arrogante. Seja sábio, haja com serenidade, com acolhida, com hospitalidade, com amor. Minha gente, o amor transforma muitas situações. Não hajamos pelos nossos ímpetos. Deixemos o Espírito agir em nós. E isso é ser sábio. O sábio é aquela pessoa que é movida inteiramente por Deus. Que a palavra de hoje nos ajude. Que o exemplo de Estevão nos ajude a sermos pessoas cheias de Deus, com sabedoria. E quem é sábio sempre é assertivo. Eu disse que a sabedoria, a inteligência e a ciência caminham juntas. É evidente, o sábio ele tem uma pitada do entendimento, da inteligência. Ele tem uma pitada da ciência. Mas existem muitas pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, que não sabem línguas, que não sabem ciências e que são muito sábias. Por quê? Porque elas se deixam conduzir por aquilo que elas recebem de Deus. A vida é uma grande professora. E quantas vezes nós aprendemos as coisas que não dá certo e nós reincendimos? Você sabe que não vai dar certo alguma coisa? Comete o mesmo erro. Por quê? Faça certo. Que Deus te ajude. Força e coragem. Desejo a você uma semana cheia de Deus, cheia de sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.